dia, bom dia! Hoje chegamos no dia 7 de julho de 2026. E aqui nós estamos aqui. Bom dia, Fernando. No dia de número 129. Olha que bênção, né? São 129 dias fazendo a leitura da palavra. Então hoje nós temos aqui um compromisso da leitura. Bom dia, Ricardo. 1 Samuel 21 e 22. Nós temos também o livro de Romanos 12, Salmo 129 e Provérbios 7. Então, bom dia, sejam bem-vindos. Vou chamar o Fernando para a gente iniciar a nossa leitura. Todos os dias nesse mesmo horário. Bom dia, Fernando. E aí? E aí, tudo bem? 100%. Estamos aí com uns 13 graus aqui, BC. Deus o livre. Aqui tá mais quente, Fernando. Aqui tá mais quente. Imagino. Mas Mas estamos tranquilo. firmes. Começou a semana bem ou não? Opa! Com conexões aqui, viu? Que bom, que bom. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá, né? Vamos lá. Nós vamos fechar os olhos e agradecer a Deus. Senhor, agradeço a Ti pelo sangue do Teu Filho amado. Obrigado já por essa manhã. Obrigado pela leitura que vai acontecer agora, que o Senhor possa nos dar entendimento na Sua palavra. Abençoa as pessoas que estão presentes, que estarão assistindo. Fica conosco. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, Amém. iniciamos aqui essa jornada da Bíblia capa a capa. E nós vamos aqui falar em dá vontade de espirrar aqui, meu amigo. Ah, mas espirra aí que é bom. Não tranca o espirro, não. É saúde. É saúde, né? Sim. Pensa Só que assim dá uma sempre. parada, né? Então, nós inicia... muito bem. Então, a gente inicia aqui com 1 Samuel 21, capítulo 1. Davi foge de Saul. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: "O que é que você veio aqui sozinho?" Davi respondeu: "Estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Me dê uns 5 pães ou qualquer coisa que você tiver." E o sacerdote disse: "Eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais." Davi respondeu: "Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum, quanto mais agora que estamos em missão especial." Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, o edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia, porque tinha que cumprir um dever religioso. Um dever religioso, né? Então nós estamos aqui em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 8. Davi disse a Aimeleque: "Você tem uma espada ou uma lança para me dar?" "Eu não trouxe minha espada, nem outra arma. Por causa das ordens do rei, eu saí com muita pressa." Aimeleque respondeu: "Tenho a espada de Golias, o filisteu, o que você matou no vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal enrolada num pano. Leve-a se quiser
é a única arma que há aqui. E Davi disse: não existe espada melhor do que essa, pode me dar. Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aquis, governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como um doido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais: este homem está louco, por que os trouxeram para cá? Será que já não tenho bastantes loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? 1 Samuel 22, versículo 1, a matança dos sacerdotes. Davi fugiu para a cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades ou com dívidas ou insatisfeitos também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Davi saiu dali, foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fique com você até que eu saiba que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe, e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, num morro, sentado debaixo de uma árvore com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele e lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: ouçam, homens da tribo de Benjamim. Vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas e fará capitães e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim. Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo, ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar, o que foi o meu próprio filho quem opôs contra mim. Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse: eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nobe. Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer. E também deu a Davi a comida e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar o Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes de Nobe. E eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque: escute, Aimeleque, as suas ordens, Senhor, respondeu ele. Saul lhe perguntou: por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer? Agora Davi se virou contra mim e ele está preparando a hora de me atacar. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro e capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que essa foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim nem ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Então o rei disse: Aimeleque, você e seus parentes vão morrer. Em seguida, disse aos guardas que estavam ali perto: matem os sacerdotes de Deus, o Senhor.
Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubesse disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg: mate-o você. E Doeg os matou. Nesse dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob e a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumentos e ovelhas foram todos mortos. Então, aqui nós estamos fazendo a leitura de 1 Samuel 22 e estamos aqui no versículo 20. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim eu sou culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre do perigo. Amém? Amém. Aqui então a gente fecha a leitura dos 4 capítulos do Velho Testamento, que foi então 1 Samuel 21 e 22, e nós vamos ali para o Novo Testamento, que é o livro de Romanos, e hoje é o 12, capítulo 12, que o Fernando vai fazer a leitura aí. Amém. A nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Também tem autoridade que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam
com os irmãos necessitados o que vocês têm, e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei e acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome de comida, dê comida a ele. Se estiver com sede, de água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. É forte, hein? Amém. Amém. Muito forte, hein? Você viu? Tá escrito, né, Nivaldo? Tá Tá escrito. aí, ó. Aí tem pessoas que falam as coisas e às vezes não entram no coração, mas tá aqui, ó, tá escrito. Você fala, Então, mas não conhece a palavra, né? tá aqui. Amém. 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 Então, nós vamos agora para a leitura Vamos. devocional, que são os livros de Salmos e o livro de Provérbios, né? Os Salmos hoje é o de número 129, significa que são 129 dias que nós estamos fazendo a leitura aí da palavra, né? Então, Amém. passo para o Fernando aí fazer essa leitura maravilhosa aí. Perseguidos, mas não derrotados. Povo de Israel, contem como os seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. O povo responde: Desde o começo, os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra. Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. Erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes. E que os que passam não digam a eles, que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Amém. 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 Então, vamos agora para Provérbios, né? Provérbios hoje é dia 7, então é o Provérbios de número 7. Aqui nós estamos aqui na mesma primeira coletânea aí, que vai a um convite à sabedoria do capítulo 1 ao 10. O provérbio de hoje, que nós fizemos a leitura, nós temos aqui 27 versículos, né? Então vamos lá, né? Provérbio 7, versículo 1. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como a sua irmã e o entendimento como o seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais e das mulheres de palavras sedutoras. A mulher imoral. Uma mulher estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro.
E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: Paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso, saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos, que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais curto. Então, aqui, novamente, capítulo 7, reforçando aqui, fazendo advertência contra adultério, né? Então, mostra claramente, já no capítulo 6 foi exatamente dentro dessa mesma, Volta. dessa mesma aí, mostrando esse conhecimento, né? E aqui mostra aqui claramente. Então, eu marquei aqui o versículo 1 do capítulo 7 de Provérbios. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Então, novamente aqui, o pai está falando para o filho, o pai realmente traz disciplina para a gente, e ele está lembrando o filho para não esquecer dos conselhos, ele não está falando para esquecer das opiniões que o pai deu, não. É conselho. Aquele conselho que Salomão tinha dos seus 24 conselheiros, e isso fez com que ele reinasse, então, Israel aí por 40 anos, sem briga, sem luta, sem nada, né? Então, assim, filho, lembre-se do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Amém? Amém. E Então, nós vamos fazer a nossa oração. Já agradecemos pelas pessoas que entraram, as pessoas que saíram, está tudo certo, e as que entrarão. amém. Senhor, a Te rendo graças porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos ouve todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Agradeço já por esse período da leitura, pelo entendimento que o Senhor nos proporcionou. Agradeço aqui por o Senhor estar nos mostrando exatamente a tua palavra para que a gente grave em nossos corações. Fica conosco nesse dia. Oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Fernando. Amém, Nivaldo. Então, daqui um pouco eu ligo aí, a gente fala um pouquinho, tá bom? Tá bom. Uma excelente terça-feira, né? E o Senhor Terça-feira. Deus abençoe a todos aí. Amém? Amém. Um abraço. Obrigado aí, Ricardo. Que Deus abençoe. Ô, Ricardo, um abraço. Deus abençoe.